Você que está aqui entrando aqui comigo, que não me conhece, muito prazer, eu sou Elinês Barbosa, sou mentora de carreira. Talvez você esteja passando, vivenciando a questão do que eu vou colocar aqui hoje, tá? E eu vou citar para vocês alguns vilões da transição de carreira. E esses vilões, eles podem estar atuando de forma ativa, impedindo que você venha conseguir ter o seu resultado. Então, é por isso que eu estou fazendo essa live hoje, para você refletir e você ver se, de fato, você não está deixando com que esses vilões te vençam, certo? Então, eu quero falar sobre esse assunto, os vilões da transição de carreira. Pode ser que eles estejam ativos e deixando você totalmente estagnado. E você aí não toma nenhuma decisão e não está fazendo nada para mudar a tua história, certo? Então vamos lá. Eu quero comentar um pouquinho sobre essa questão. Então, trazendo o primeiro vilão, tá? É o vilão da falta de disciplina. Eu não sei se você já percebeu a sua falta de disciplina para dar continuidade, por exemplo, a um curso. Você precisa atualizar a sua carreira. Você tem lá cursos que você pode começar a fazer, ou até mesmo já começou vários e para pelo meio do caminho. Nunca conclui. Nunca consegue concluir, nunca consegue levar até o fim, porque você não tem disciplina, nem horário para estudar, nem horário para se dedicar. E transição de carreira não é diferente. É preciso muita disciplina e não pouca, porque você vai precisar da disciplina para passar por essa jornada difícil que você está aí passando. Talvez você não tenha disciplina para ficar até um pouco mais tarde para você estudar. Não tenha disciplina para iniciar a leitura de um livro, começa e não finaliza, certo? Então, presta atenção nisso. Talvez esteja acontecendo exatamente isso com você. A falta de disciplina está levando você a uma estagnação na sua carreira. E você está ali na zona de conforto, conformada com a situação, porém infeliz, certo? Então vamos para o segundo vilão, tá? A procrastinação. É aquilo que você precisa fazer hoje. Já era para você ter feito ontem. E você continua estagnado. Não, amanhã eu faço. Vou pensar nessa transição de carreira para o próximo ano. Talvez você tenha dito isso em 2021. Sempre no final do ano você deve fazer lá os seus planos para você começar. E aí começa janeiro, fevereiro, março, abril. Chegou a oportunidade para você, você vê vários vídeos na internet, mas você continua procrastinando. Você continua jogando para amanhã. E você não avança, porque você tem uma tendência a ser uma procrastinadora. E isso está paralisando a tua carreira. E, de repente, paralisando outras áreas da sua vida. Hoje mesmo, na mentoria que eu estava aplicando hoje de manhã, a pessoa com quem eu estou fazendo a mentoria, ela falou, Elinês, eu preciso acabar com a procrastinação. Eu tenho procrastinado tudo na minha vida. Eu procrastino ir ao médico, eu procrastino cuidar da minha saúde, eu procrastino estudar, resolver as coisas. Ela vai colocando para frente isso. E mais, quando você conhece o seu perfil comportamental, você vai entender que esse perfil ele tem uma tendência a procrastinar as coisas e a não resolver, que é o perfil do estável. O perfil do estável, ele tem dificuldades de tomar decisões. E quando você está dentro desse perfil, com dificuldades de você tomar decisões, o que acontece? Você vai procrastinando. A tendência é procrastinar.
Então, o que que você precisa fazer? Tomar uma atitude para deixar de procrastinar. Tudo que seja ao contrário da procrastinação, você tem que fazer. Uma das coisas que ela quase não conseguia fazer e quebrou essa semana foi trabalhar um pouco no improviso, porque ela programa tudo, mas não tem um momento de lazer com a filha. E essa semana nós quebramos esse protocolo dela, que ela estava procrastinando ter um momento de lazer com a filhinha dela. Percebe como isso vai tomando forma na nossa vida em todos os momentos, em todas as situações. E isso fica no inconsciente que você não percebe que você está procrastinando. Sabe? As pessoas de fora percebem, porém você que está diante da situação, você não percebe isso. Ok? Então, esse é o segundo vilão da transição de carreira, é a procrastinação. Procrastinar iniciar um curso, procrastinar você desenvolver uma habilidade que precisa, a mudança de um comportamento, você está procrastinando isso. Então, por isso que você está paralisada. E se você que está aqui comigo assistindo esse vídeo está se sentindo exatamente assim, você não tem culpa disso. Sabe por quê? Porque o teu sistema cultural te levou a isso. Talvez os seus pais, o seu pai, a sua mãe, por eles não terem esse recurso suficiente, eles embutiram na educação que eles deram a você a procrastinação. E eles não te ensinaram, não te deram um limite, não te botaram um prazo para você começar a construir isso. E você levou isso para a sua vida. E você hoje, como adulto, é um adulto que procrastina, é um procrastinador, uma procrastinadora. Então, é necessário que você tome consciência disso. Na mentoria do 0 ao 100, você vai aumentar a sua capacidade de consciência em 360 graus, ao ponto de você perceber, se incomodar e mudar. Porque muitas das vezes, inclusive, isso faz parte do conteúdo. Quando a gente trabalha o autoconhecimento, você está no nível 0 de consciência que você procrastina. Então, você precisa perceber, sabe? Ter consciência em que área você está procrastinando, em que momento da sua vida você está procrastinando. E aí, quando você toma essa consciência, aquilo começa a bater forte dentro de você e você é impulsionada. E muitas das vezes, sozinha, você não consegue fazer. Você precisa de uma mentora, de uma pessoa que possa te guiar, te direcionar, te cobrar até que você engaje e consiga tirar o teu resultado daquilo que você espera, certo? O terceiro vilão da transição de carreira é a ausência da gestão do tempo, que eu falo que é a gestão das tarefas. Eu falei disso na Masterclass da carreira turbinada. Eu falei sobre isso, de você não saber fazer a gestão do seu tempo. E quando você não sabe fazer a gestão do seu tempo, o que que acontece? Você embaralha todo o meio de campo. Você mistura o que é importante, o que é urgente. Você vive em cima das coisas que te interrompem o tempo inteiro. Você não tem esse discernimento. O teu dia passa e você não vê que você não foi produtiva, que você não alcançou aquilo que você queria. A gente já tem essa noção, né, de que os dias estão passando muito rápido. Essa semana, uma amiga minha, a gente estava conversando e ela falou exatamente isso. A semana passou, piscou, chegou o sábado. Piscou de novo, chegou o outro sábado. Piscou de novo, chegou o outro sábado. Os tempos estão se abreviando. Então, assim, você já percebe que existe uma velocidade muito grande, talvez pela intensidade de atividades que a gente tem, essa velocidade tecnológica, isso deixa a gente num estado de aceleração. E aí você mistura tudo e você não consegue fazer a gestão das suas tarefas. Por quê? Porque você não para pensar
o que é de fato importante, o que é urgente que precisa resolver agora. Importante, você vai colocar dentro de uma tabela de prazos para cumprir. Circunstancial, você vai delegar para alguém porque não é tão importante. E o que te interrompe todos os dias, que você não consegue ver, que é um exemplo. Uma amiga, uma pessoa que te liga e te interrompe ali praticamente todos os dias. E você não percebe. É um cafezinho, você está no corredor da empresa, é aquela que para, que vai ali. A gente costumava dizer, quando eu trabalhava na empresa, que era o ABC, água, banheiro e café. Que é aquele funcionário que fica circulando para lá, para cá, vai ali, toma um café, volta. Ele interrompe, literalmente, a sua atividade. Você para, bate um papo, aquela coisa toda. E você pode ser uma pessoa que esteja assim, vivenciando esse ladrão, esse vilão da sua transição de carreira, que é a gestão do tempo. Porque se você faz a gestão das suas tarefas, tempo e tarefa, é o que eu falo. Eu não gosto de falar gestão do tempo, porque Deus nos deu as 24 horas para a gente administrar tudo. Só que a gente não faz. Então, a gente precisa fazer a gestão das tarefas. Pegar aquela tarefa, olhar, ver se ela é importante para aquele dia e você executar, se não, bota para o dia seguinte, e assim você vai organizando a sua vida. Tem pessoas que chegam na mentoria, nem agenda usam, nem uma agenda elas usam. Então, como elas vão ter noção das tarefas que elas precisam fazer? Hoje mesmo, com essa mentorada, eu peguei e comecei a falar com ela sobre a questão da gestão do tempo. Eu falei, você, a partir de agora, você vai usar uma agenda. Você vai listar suas tarefas da semana, do dia, e você vai colocando ela nas ordens. Urgente, importante, circunstancial e interruptivas. Então, quando você faz isso, você consegue ter uma noção, de fato, daquilo que você precisa fazer naquele dia que vai causar o maior impacto na sua vida. Ok? Então, isso é importante você estar atenta a esse vilão que tem destruído a sua carreira, que tem destruído a sua transição de carreira. Você não consegue caminhar, porque você está embaralhada nas atividades, certo? Vamos para o terceiro, né? Primeiro foi a falta de disciplina, o segundo, a procrastinação. O terceiro, vamos agora para falei do terceiro, que é a ausência da gestão do tempo, e vamos para o quarto, a desorganização. Se você é uma pessoa desorganizada, com certeza isso vai afetar a sua transição de carreira. Porque você não tem organização para montar os processos para você seguir um passo a passo. E dentro da mentoria do 0 ao 100, você vai aprender essa habilidade de ser organizada, de conseguir efetivamente organizar os seus pensamentos, organizar as suas ações e organizar o seu tempo para isso, tá? Então, a organização é um dos vilões que impedem uma pessoa de avançar na sua carreira. Que impede, totalmente. Porque você não tem organização com papéis. Eu conheço pessoas que a mesa é assim, coberta de papel. Gavetas também. Então, ela não tem uma organização para ela poder avançar. Se você também não se organiza financeiramente, você também não, dificilmente você vai conseguir fazer uma transição de carreira segura e planejada, porque você atrapalha o meio de campo com os seus gastos, certo? Então é importante você observar o que realmente de fato está impedindo você de fazer a sua transição de carreira. Que tipo de vilão que está tomando conta de você e está impedindo você de avançar, certo? Vamos para o quinto vilão. O quinto vilão, a falta de iniciativa.
Se você não tem iniciativa para tocar o seu próprio projeto, a sua própria vida, para ser a protagonista da sua história, quem será? Quem vai fazer por você? Ninguém. Então você precisa levantar, sacudir essa poeira, parar de chorar e ir avante, tomar a iniciativa, tomar as rédeas da sua carreira. A sua carreira provavelmente deve estar na mão de terceiros, da empresa que você trabalha, do seu chefe. Talvez você viva a agenda do seu marido e não a agenda sua. Talvez você cuida de projetos de todo mundo, menos o seu. Então, isso é uma coisa que está faltando na sua vida, a iniciativa. Se você não tomou a decisão, é porque você não tem uma iniciativa. Você falou para mim que você está chorando, que você está triste, está desesperada, angustiada. E o que te falta você tomar uma decisão? O que te falta? Falta você tomar iniciativa. O bem maior que está na sua mão é a sua carreira profissional, é a sua vida. Se esse bem que você tem, você não toma as iniciativas por ele, quem há de tomar? Quantas oportunidades já passaram por você e você simplesmente assiste e você deixa passar? É como se você estivesse numa arquibancada. Pensa ali na arquibancada onde acontece lá o carnaval, lá no centro do Rio, né? Do Rio de Janeiro. Aqui, eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem ali o sambódromo. Você ali na arquibancada, vendo as escolas de samba passar, e você simplesmente está vendo a sua vida passar. A sua carreira continua ali, ó, estagnada, e você não toma iniciativa alguma. Então, esse é o grande vilão. É o grande vilão da carreira, da transição de carreira, também a iniciativa, certo? Um outro vilão é o medo. Quando você tem medo de agir, você totalmente vai ficar acuada. Você fica acuada porque não tem condições de agir. Ainda que você esteja com medo, comece a dar os primeiros passos. Está com medo? Chama e pede ajuda. Você tem aqui a oportunidade, através de uma mentoria, que é do 0 ao 100, para você sair do 0 de estagnação, do 0 de tanto medo que você tem, para você ir para um processo de movimentação na sua carreira, que você pode atingir um resultado de até 100%. Então, tá aqui, tá com medo? Me chama no direct que a gente vai ajudar e vai orientar você. Então, é uma oportunidade que eu estou te dando. Só que eu não consigo agarrar pela sua mão e fazer você vir. Quem tem que ter a iniciativa é você. Quem tem que deixar de procrastinar é você. Quem tem que tomar as rédeas da gestão das suas tarefas é você. O meu 100% eu vou aplicar e vou te entregar. Agora, e os seus 100? Se você não se compromete com a sua carreira, quem vai se comprometer? Então, se você tem medo de agir, você precisa buscar ajuda. Ajuda de uma pessoa que possa, de fato, ter a segurança para te levar aonde você quer. E aí não adianta você ficar, como eu sempre falo, mastigando o mingau. Querendo o quê? Querendo, sei lá o quê. Querendo mudar, mas fica com medo e não age. Então, ainda que você esteja com medo, através da mentoria do 0 ao 100, você vai ter ali a oportunidade de acabar de vez com a sua insegurança. Você vai perder o medo. Você vai se sentir autoconfiante. Uma pessoa autoconfiante, ela é intrépida, ela age, ela faz, ela realiza, sabe? E então você tem a oportunidade. A Bíblia mesmo diz assim, né? Eu não te dei espírito de covardia, eu te dei espírito de intrepidez. Então, o que está em você precisa
ser transformado em um poder, como eu posso dizer para você se tornar uma mulher intrépida, deixar de ser uma mulher insegura e avançar rumo aos seus objetivos, ok? Então, não perca essa oportunidade, sabe? Está com medo? Existe estratégia para você perder o medo. E uma das formas é começar a agir, ainda que com medo. Quando você começa a perceber que o medo é algo que você construiu na sua cabeça, é uma crença que você construiu, que por trás daquele medo existe um desconhecido. É simplesmente a falta do conhecimento do que tem atrás da transição de carreira, no percurso da transição. Então, está com medo? Continua agindo. Vá devagar, mas vá. Isso que é importante, tá? Um outro vilão, vamos lá, a falta do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é hoje, eu posso considerar a maior competência exigida hoje para você fazer a sua transição de carreira. Porque autoconhecimento, ele vai te dar a noção, ele vai ampliar a tua mente para você perceber como você age em cada momento, você perceber os seus pontos de fraquezas, como você lida diante de algumas situações e como você pode mudar. Você vai entender o ambiente, a parte externa, como as pessoas elas lidam diante das situações, o autoconhecimento vai te permitir isso. Então, quando você tem a falta do autoconhecimento, o que acontece? É um vilão enorme que cresce e toma conta de você com relação à sua transição de carreira. Esse é um dos vilões, o autoconhecimento. A falta dele, a falta do autoconhecimento é um grande vilão da transição de carreira. Falta do autoconhecimento, ele é um grande vilão. Ele é um grande vilão que impede você de avançar, de você ter intrepidez, de você trabalhar seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, de você impede você de se flexibilizar para as relações. Então, a falta do autoconhecimento, ele é um grande vilão para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional e principalmente para a sua transição de carreira. Então, quando a gente fala de transição de carreira, nós estamos falando praticamente aí 50% disso de autoconhecimento. Então, percebe se você está deixando com que esse vilão ele tome conta de você e você continue com a sua carreira estagnada. Você continue não avançando. Então, por isso é a importância de você identificar qual é o vilão que está atrapalhando, estagnando a sua transição de carreira. Baseado nisso, você começa a entender o que você precisa fazer. Essa é a minha proposta, é aumentar essa competência do autoconhecimento em você, fazer você ter uma visão de futuro de 360 graus, que você vai avançando de forma assertiva para o seu resultado, tá? Então, eu posso dizer, dentro de uma transição de carreira, 50% desse aprendizado todo será em autoconhecimento. E os outros 50%, as outras competências que você precisa desenvolver, certo? E para a gente fechar, o último vilão aqui, né, é a resistência à mudança. A gente percebe que quantas pessoas foram jogadas na pandemia, meio que obrigadas, né, a vir para o digital, a vir transformar a sua vida. E vem o processo de mudança, ele é uma coisa que já pertence ao ser humano. E isso já acontece desde quando você nasce. Você nasce e aos poucos você vai crescendo, se transformando. Só que pessoas, elas têm um perfil comportamental e que muitas das vezes elas resistem à mudança.
resistem ao processo de que elas precisam inovar. E transição de carreira nada mais é do que um processo de mudança. E quanto mais você resiste, mais você perde tempo, mais você adia o teu sucesso, mais você, de fato, você fica distante do teu alvo. Então, tem perfis, por exemplo, o perfil comportamental dominante, ele avança rumo aos resultados, ele passa por cima de qualquer coisa para ele atingir o resultado dele. Mas ele tem resistência à mudança. Porque ele embute uma coisa na cabeça e fica ali. O perfil estável, ele também tem dificuldades de mudar. Por quê? Porque ele tem medo, ele é inseguro. Então, quando você identifica o seu perfil e você percebe que o que está impedindo o teu crescimento é um tipo de resistência, você vai estrategicamente e cirurgicamente naquilo que de fato está impedindo você de avançar, tá? Então, a resistência à mudança é algo que realmente é considerado um dos maiores vilões, tá? Da tua transição de carreira. Então, quais os vilões que de fato têm atrapalhado a tua transição de carreira? Talvez você sozinha não conseguiria, porque você já tentou e tudo que a gente faz da mesma forma tem a tendência a cada vez mais o nosso resultado diminuir. Então, por isso a importância de você identificar qual é o vilão que está atrapalhando a sua transição de carreira. E quando a gente identifica isso num processo de autoconhecimento, você avança anos-luz no tempo quando você poderia estar parada. Então, isso é o X da questão, sabe? Quando você entra para uma mentoria dessa, ou entra para um trabalho direcionado desse, estruturado, porque a minha mentoria ela é estruturada, ela tem início, meio e fim, ela é dividida em 4 partes. A primeira etapa a gente faz o levantamento de todas as suas informações, informação essas de pontos externos, internos, pontos positivos, pontos negativos, nós fazemos o levantamento disso tudo juntas. Em seguida, após o levantamento dessas informações, nós vamos o quê? Estruturar um plano de ação para você agir em prol do teu resultado. Terminou a estruturação disso, você vai para a prática, efetivamente, mão na massa, colocar as atividades, todas elas em prática. E desde o primeiro dia, você já está com a mão na massa fazendo e executando. E ao final, a gente faz o quê? A gente mensura os resultados. E aí você vai poder ver o quanto você percorreu nessa jornada do 0 ao 100. E o mais bacana disso é quando você olha e você viu que você avançou 80%, 70%, 100%, como já aconteceu com mentorados meus, que avançaram 100% do resultado que esperavam logo no início. Porque a gente faz um plano de ação. O que você espera dessa mentoria? A gente consegue estruturar esse plano de ação para você ir para um processo efetivamente ativo. E ali você vai passo a passo executando cada etapa dessa. Hoje a minha vinda aqui é exatamente para alertar vocês. Talvez vocês não tomaram a decisão de vocês por conta dos vilões que estão ativamente atuando em vocês. E esses vilões, eles vão continuar impedindo vocês de avançar, seja em qual área for da vida. Então, se você quer continuar com eles, as minhas mãos são lavadas hoje aqui. Eu entrego, na verdade, assim, para você, a tua escolha está nas tuas mãos, sabe? O teu destino está nas tuas mãos. Então, você quer mudar e fazer uma transição de carreira segura e planejada? Aqui é o lugar. Você chegou no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa, tá bom? Então não tem nada melhor
do que a gente está no lugar certo e com a pessoa certa. Então, assim, eu tenho certeza disso na minha vida, que eu estou no lugar certo e fazendo a coisa certa e entregando a coisa certa. Isso já é uma questão além do método. Isso é uma questão de chamado, isso é uma questão de propósito, certo? Então é isso, essa reflexão para que vocês possam pensar sobre a vida de vocês, sobre a profissão de vocês e se vocês de fato querem avançar, tá bom? Então tá aqui um conteúdo objetivo, prático e para você pensar.